apresentar algumas perguntas e algumas sugestões. Qual a justificativa que a Equatorial tem para dar para 10, 11, 12, 13 dias que a população ficou sem energia na Lagoa do Guarda? Lagoa do Guarda sendo muito distante de São João do Piauí, mais 100 quilômetros, levando em conta que tem Lagoa do Guarda, Queimada Nova, São Francisco, Capitão, Servado Oliveira e Campo Alegre, porque principalmente no inverno nós temos localidades da zona rural que já chegaram a ficar quase 15 dias sem energia. Por que a Equatorial não viabiliza um ponto de atendimento aqui dentro de Lagoa do Guarda para atender essa região? Existem pessoas que são prioridade, pessoas de idade, que fizeram pedido de energia que tem não sei quantos protocolos. Essa imagem aí ali na residência da senhora Aide, com pessoas idosas, já foram assaltadas 2 vezes, porque não pode colocar uma câmera, porque tem segurança. A próxima imagem. Esse rapaz que está aí, ele é especial, quer dizer, uma residência com 2 idosos e uma pessoa especial. A Equatorial não se sensibiliza e o poste fica a 80 metros. E não sei quantos protocolos de pedido de ligação da dona Aide, que está aqui presente, salve lá. Dona Aide está por aí, levante a mão. Aí a casa da dona Ildete, 20 anos sem energia. Quando o programa Luz para Todos veio, não colocaram porque a casa deles era deitada. A casa deles, não, essa casa não pode colocar. Construíram uma casa nova, estão aí 20 anos sem energia. Esse senhor que está deitado é o pai dela, 80 anos, toma remédio. O filho não quis sair na foto, inclusive é estudante. Ele tem um aparelho que usa aqui da cabeça para o coração. Já fez em torno de 3 cirurgias. Como é que uma pessoa dessa está com 20 anos dependendo de energia? Esse caso aqui da Cilindro está no transformador. Próxima imagem dela. Olha, ela está com 2 crianças, 4 crianças. Eu não entendo como é que ela protocolou um processo desse na justiça e a Equatorial recorrer para a televisão. Agora sim, depois que recorrer para a televisão, estão colocando energia. Como é que a empresa, diante de uma necessidade dessa, a energia fica em torno de 80 metros, como é que a empresa tem coragem de ainda recorrer para não colocar a próxima imagem? Esse rapaz aí mora só. Tem processo também, um dia o rapaz da Equatorial foi lá meia-noite e a OL tem problema visual, tem problema de energia há muito tempo. E aí é protocolando, empurrando para frente, aquela coisa toda. Então esses casos que eu estou colocando aqui são casos que eu entendo como prioridade. Tem o caso também da Josefa, na Maravilha, tem o caso também da dona Maria Bertolina aqui em Eternidade, que está sem energia, e tantos outros casos. Aqui são casos que eu entendo como prioridade. E aí tem uma angústia grande quando a gente vê a Equatorial recorrer, às vezes, no atendimento básico que é necessário para as pessoas. Lá tem vários lugares que está cobrando a taxa de iluminação pública. Por exemplo, lá na comunidade Cacimbas, ali onde construiu aquele polo esportivo, tem um comérciozinho do senhor Manuel, um bar, que a taxa de iluminação pública dele vem em torno de R$36. E não tem um poste na frente da casa dele, e não tem iluminação. Isso é legal? Acho que a taxa de iluminação pública do Guarda tem que ser revista pelos vereadores, pelo Poder Executivo, porque ficou muito caro. Quando você consumir a partir de 500 kW, vocês vão pagar 18%. Aí os cidadãos estão colocando a energia solar para baratear a conta. A taxa de iluminação pública está comendo esse benefício da energia solar. Tem que ser revisto esse projeto de taxa de iluminação pública. Ele é proporcional. Passou de 500 kW, 501 kW. 18%. Aí tu imagina que quem coloca energia solar é porque ele quer ter mais um conforto, vai utilizar mais, aí termina a taxa de iluminação pública por mês. Esse senhor lá,
ele paga 30, eu olhei 3 contas dele, 34, 36 e 29 reais de iluminação pública. No ano, tu imagina aí quanto ele vai pagar de taxa de iluminação pública? Sem ter o poste, sem ter a taxa de iluminação pública. Existem prioridades no atendimento? Por exemplo, nós sabemos que todos têm direito à energia. Salvo engano, tem umas prioridades que a Equatorial deveria atender a pessoas que usam insulina, pessoas que são de idade. Lá em Cacimba Nova, tem uma senhora que usa insulina e ficou praticamente 6 dias sem energia. Tem pedidos lá na Equatorial de vários meses da ligação nova e ela não acontece. Outro ponto, nós temos aqui na cidade pessoas que tiveram seus aparelhos queimados devido à geração não suficiente. Aqui próximo à escola nova tivemos pessoas que tiveram todos os aparelhos queimados e eles reivindicam e vão protocolando e não resolvem esse problema. E sabemos aqui que o dono da oficina vizinha, o Neils, tiveram seus aparelhos queimados e mediram a energia não era suficiente. Por que essa demora? Já que a empresa tem a consciência que foi causado por problema no fornecimento de energia. Eu queria saber também qual é a política da Equatorial com relação a postes rachados, quebrados e postes que estão na frente de uma garagem, de um terreno. Porque a gente tem informações que o dono tem que pagar para cavar buraco, para não isso, aquilo outro. Então eu queria saber sobre esses postes quebrados e que estão na frente de um terreno, de uma pessoa que não está na divisa ali de uma residência. Outro ponto aqui que eu acho também que a Equatorial tem que rever no município. Existem muitas redes que as árvores estão passando da rede. Quando chove, dá curto-circuito, da queda de energia, dá problema. Então isso aí seria um problema, uma questão de prevenção. O que fazer, já que a Equatorial não está fazendo esse trabalho todo, o que o cidadão precisa fazer para notificar desses prediados? E de antemão, eu já informei, algumas pessoas já informaram e nada foi feito também. As árvores continuaram do mesmo jeito, causando prejuízo de danos. No caso antes da insulina, lá em Cacimba Nova, tem uma senhora que usa insulina e ficou praticamente 6 dias sem energia. Porque as aulas bateram e faltou energia. Como é que você usa insulina e você tem que estar indo usando insulina 3 vezes no dia? Que a Equatorial deveria fazer um mapeamento dessas situações. Na verdade, tem um prazo de 48 horas, enfim, mas tem casos que são diferenciados. Aquele bairro ali, no Parque de Vaquejada, ali a energia tem que estar abrindo o portão, porque o transformador não está suportando. Então é preciso rever aquela rede ali, não abre o portão elétrico. Então vou finalizar aqui minha participação, desculpa aí por passar um pouco, mas a gente tem uma angústia grande quando a gente vê a Equatorial recorrer, às vezes, no atendimento básico que é necessário para as pessoas. Obrigado e bom dia. Primeiro, agradecer ao senhor Horácio Pereira pelas colocações, acho que isso é extremamente importante para a gente receber esse feedback. E aí eu vou tentar ser breve também aqui de vários pontos que o senhor comentou. Ponto de atendimento em Lagoa do Barro, né? Vocês clarem se tem um ponto específico, Larissa? Seria do atendimento ao cliente, a gente tem, né, desses 6 anos, a gente tem agora postos credenciados em todos os municípios, né, os postos credenciados de atendimento. Então, vocês contam com a Aline, né, a Aline Prática,
E lá no atendimento dali, vocês conseguem fazer toda e qualquer solicitação que é feita, que vocês faziam na agência de São João, né? Aí, caso a gente está aqui à disposição, né? Caso alguém tenha uma situação que entenda que não conseguiu resolver, a gente está aqui à disposição para anotar e verificar. Mas, assim, no geral, hoje a gente conta com atendimento em todos os municípios do Piauí. Então, a população não precisa mais se deslocar, no caso de vocês, até São João, para resolver na agência. Todo o atendimento é feito por posto credencial. A única diferença realmente é só o horário. Eu acho que a senhora não entendeu muito a minha retificação. Eu não estou falando, não estou me referindo a esse postozinho. Tu reclama o protocolo. Eu estou falando de um ponto de atendimento com a viatura, com a equipe, para bater uma canela, para resolver esses problemas, para essa grande região. Eu tenho certeza que seria de fundamental importância, eu não tenho dúvida que o prefeito regional entende também dessa necessidade e ele daria todo o apoio. Então seria interessante, né, prefeito, colocar um sistema no inverno, gente, aqui é uma calamidade. Eu não estou me referindo ao posto para fazer um cadastro, alguma coisa nesse sentido. Eu estou me referindo a uma viatura para bater uma canela, para resolver esses problemas. Porque daqui que vem de São João, muitas vezes a viatura de São João está lá para a região distante, passa muito tempo, é nesse sentido. Isso. É que a gente ia fazer um comentário amplo, né? Do atendimento inicial até o atendimento das equipes, e o Reinaldo pode se apresentar aqui. Pessoal, bom dia. Hoje a gente tem uma equipe que fica em Campo Alegre. Antes comentou até, ano passado, até dezembro, era apenas um turno. Ela tinha atendimento ali de 8 às 18 horas. E a gente, uma demanda, como que a ocorrência aumentou, a demanda de ligação nova, de solicitação dos clientes, a gente analisou e hoje são 2 turnos. Então ela inicia de 7 horas e vai até as 21 horas, podendo postergar até meia-noite. Então ela fica ali em Campo Alegre, né, por volta de 40 quilômetros daqui, né? Agora a gente baixou a volumetria de ocorrências que tem aqui no município. Durante de janeiro a agosto, foram 343 ocorrências, né, em todo o município. Então, uma média de 40 ocorrências por mês. Então, essa viatura com turno isso aqui em Campo Alegre, que fica ali aproximadamente 40 quilômetros, ela atende toda a região. A gente pode analisar novamente essa necessidade, se a volumetria atende, desenvolve as frequências necessárias. E um segundo ponto, esses casos que ficaram mais de 15 dias, é importante repassar para a gente analisar. Né? A gente tem um indicador que chama TMA, é o tempo médio de atendimento presencial. E isso analisa dia a dia, mês a mês, isso ficou em volta aí entre 9 e 10 horas. Isso no contexto de todas as unidades que fizeram a reclamação. Tem unidades que ficaram ali menos tempos, né, logicamente, onde a equipe conseguiu documento, e tem unidades que também podem ter ficado um tempo mais. Nesses casos aí, eu gostaria que você passasse para a gente, já botei os nomes aqui, mas se tiver o número do pedido ou o CPF da pessoa que pediu, repassa, tanto na Ana, a Larissa ali, a gente vai colocar para o senhor, e nós vamos avaliar e vamos priorizar, com base, inclusive, nessas equipes que a gente acaba que vai entrar, para poder fazer essa avaliação nessas obras. E a árvore, acho que só volta mais da árvore, para finalizar. Em relação às árvores, na zona rural, aí a gente tem, na verdade, uma faixa de servidão. A faixa de servidão foi a limpeza de faixa que eu falei em 2024, nós fizemos aqui uma comissão de 30 quilômetros de limpeza de faixa. Esse ano a gente ainda vai estar trabalhando com limpeza de faixa também. Posso dizer aqui, mas a responsabilidade da limpeza de faixa de servidão estabelecida na instalação da rede elétrica é da distribuidora. E hoje, representando os moradores do bairro Pereira do Caldeirão, e da cidade de Lagoa do Barro, ao lado do Parque de Vaca Ligada, que falou mesmo por aí. A nossa energia lá no nosso bairro, não abre um portão elétrico, não esquenta nada com fogo do micro-ondas. À noite nós temos que desligar uma geladeira, tem vezes que não arrasta o ventilador. Nós estamos pagando por energia de qualidade, eu acredito que a gente tem que ter também energia de qualidade. Nós temos um transformador que era de 15. Eu fui informado que estourou em valor de 20. Para muita residência. Não tem como. Nós vamos
fazer esse cheque nessa hora, se eu falei de tensão, se está relacionado ao bairro Vitória. Se não estiver, nós vamos providenciar o levantamento, né? Vamos marcar com o secretário para mim dar uma olhada aqui e providenciar a regularização aí desse bairro, né? Extensão, melhoria, alguma coisa que precise, para a gente não ter esse problema de nível de tensão e também os pedidos que existem lá de ligação nova, né? Como eu falei, a gente vai estar chegando agora com a empresa, né? Uma reforçando a estrutura de execução de obras também na região, então vai possibilitar a gente dar uma maior agilidade aqui nessas demandas. A senhora que falou ali de 20 anos, né, sem energia, idoso, adolescente, pega o contato, já pegou também? Pronto, aí domicílio, dá uma olhada nisso daí, prioriza, né, a gente fazer isso aí, esse ano aí sem falta, né, a gente entregar, marcar o prazo e cumprir isso. Eu fico com o compromisso aqui da Equatorial, né, de cumprir aí, né, essas necessidades que o município tem, todos vocês têm, né, de atendimento das demandas que aqui foram postas. Algum cidadão ou cidadã que vem aqui, que tem um funcionamento, fazer uma pergunta, alguma dúvida. Pessoal, silêncio. Eu queria aqui pedir Dona Aide para se levantar. Dona Aide, se levante aí um pouquinho. Dona Aide, seu Dedé se levante. Levanta um pouquinho, seu Dedé. Seu Dedé, vai. E aqui é o filho dele. Dona Aide, o seu Dedé e o filho dele moram a 80, não sei se dá 60 metros que a rede passa e não tem energia. Eu acho que todo mundo conhece a história deles, da luta deles para conseguir energia. Então a gente queria pedir aqui também, nesse dia antes e para a equipe, que olhasse para esse pessoal. Imagina aqui um casal de idosos, um filho com necessidade especial. Eu acho que deve se olhar também com um olhar diferente para a energia chegar até a casa deles. A situação deles é uma situação bem delicada. Olhe para esse caso deles. Inclusive, já tem conta contrato. Tem conta contrato e não liga a energia. Eu tenho aí o número da conta contrato deles. Só quer dizer, como é que tem a conta contrato, tem todo o processo e a energia não chega. Meu nome é Vital, moro na comunidade Caíra. Há uns meses atrás, mandou lá na equipe para ligar, mas eles iriam ligar como? Se não fizeram o trabalho, eles não fizeram a parte deles. Será se a Equatorial acha que eu tenho que comprar poste, cabo, transformador. Eu tenho apenas o PPC, não tenho condição de comprar isso tudo. A gestão anterior, na época, havia sido desconfusa e decidiu que ia colocar uma iluminação em todos os postos do interior. Isso foi feito. Tem lâmpada de LED em tudo. Aonde não tem poste ainda, que é o caso que o vereador citou, que tem, por exemplo, em Cacilhas, tem esse cidadão lá que não tem um poste em frente. Infelizmente, nesse caso, nós não conseguimos atender ainda. Pode ser que a gente consiga no futuro. Mas, nos demais, quem tem o poste, todos estão sendo atendidos. Secretário, pensando assim, embora seja uma tese que quando você paga a taxa de iluminação pública, porque quando você vai na cidade você precisa, porque se fosse assim, eu vou em Petrolina, eu vou anunciar eu ia pagar a iluminação pública, a iluminação pública é um serviço de algo que você está recebendo. Deve ser procurado meio de colocar a iluminação pública. Com certeza, eu não estou querendo dizer que isso aí é correto, não. É o que eu já ouvi dizer que diz a lei. E se for assim, pode ser revista, inclusive a questão de cobrar a iluminação pública. Por exemplo, eu pago 60 de iluminação pública mensal, de 50 a 60 eu pago, que é conforme o que eu uso. O que eu uso na minha casa não quer dizer que é o que é a iluminação pública. Aí eu vou pedir o secretário Equatorial que me passe o número dessa lei, qual é a lei, o artigo, para a gente se certificar, porque eu já vi falar muito que você
mora no interior, você vai pagar taxa de iluminação pública porque você vai na cidade. Qual é a lei? Qual é o artigo? Se alguém tiver, pode estar pesquisando, está me informando para a gente. Porque na verdade, se tiver essa determinação lá, até para entender, mas não impedir que você possa recorrer sem ter. Só deixar claro assim, a responsabilidade direta da iluminação pública é do município, né? O que a gente como Equatorial pode passar é a legislação que prevê que a Equatorial recolha, né, a taxa de iluminação pública de todos os consumidores que possam contrato com ela e fazer um repasse para o município. E aí cada município, na verdade, definir isso, né, juntamente talvez aí com a Câmara mesmo, a Prefeitura, não sei, se todos devem pagar ou não, né? Então a gente não vai entrar no mérito de se vai uma rua, se vai em outra. É o que geralmente você vê aí se falando no meio judicial, mas não tem assim, informação de legislação sobre isso, somente daquilo que compete realmente a Equatorial, que é o recolhimento por obrigação. Hoje tivemos audiência pública com a empresa Equatorial, muito importante, foi muito produtiva, onde compareceu muitos consumidores, muitos moradores do interior da cidade, onde cada um trouxe o seu problema, e aí foi o pessoal da Equatorial vão trazer para poder estar resolvendo. É uma coisa muito importante, onde ter um pontapé inicial. Quero agradecer aos vereadores, onde todos se uniu para poder estar marcando essa audiência. Quero agradecer ao Equatorial por ter vindo até aqui hoje na Câmara Municipal de Vereadores, e foi um dia muito importante, muito produtivo. Tenho certeza que vamos ter um ganho muito importante no nosso município e aos consumidores de energia elétrica do nosso município. Quero parabenizar mais uma vez a Equatorial por ter vindo aqui até a nossa cidade, aos vereadores, moradores, aos secretários, ao prefeito, por estar todos aqui reunidos nesse dia. É minha gratidão. Júnior, participamos aqui agora de uma audiência com a Equatorial, onde a população de Lagoa do Barro procurava, sempre a procura, nós vereadores, todos do Legislativo, do Executivo, sobre muitas reclamações. Então foi uma audiência bem participativa da população, que teve suas reclamações, e onde muitas explicações sobre, também temos muitas residências que não tem a luz para todos, e foram tiradas muitas dúvidas. Meu ponto de vista foi bem produtivo, e é isso. Hoje tivemos um dia muito importante aqui no nosso município, onde nós, vereadores, a Câmara de Lagoa do Barro, solicitou da Equatorial, né, os representantes viessem ao nosso município para dar explicações para o nosso povo, né, aonde a população solicita encarecidamente da Equatorial uma energia boa, uma energia de qualidade, né? É bom refrisar isso, porque onde há energia de qualidade, a nossa população vai estar bem, né? E dizer que a Câmara de Lagoa do Barro está apta para que as cobranças que foram solicitadas aqui, que a gente possa estar indagando, cobrando, para que o nosso povo fique satisfeito, né? Dizer que foi uma audiência muito importante. Boa tarde a todos. Eu vejo essa reunião muito importante, onde foi tratado aqui diversos assuntos, como as residências que ainda não têm energia, como postes em meio de rua, como postos danificados e entre outros problemas. E a Equatorial acatou esses problemas e nos prometeu resolvê-los, ou seja, ela pegou todos os problemas, as anotações, e em breve dará soluções a esses problemas. Era isso, e meu obrigado e boa tarde. Sem dúvida, é notório o trabalho que essa nova gestão da Câmara Municipal
vem fazendo em Lagoa do Barro. Então, essa iniciativa de trazer essa audiência pública com a Equatorial foi de fundamental importância, onde pudemos fazer perguntas, reclamar, questionar e buscar soluções na prática para os problemas que existem no município. E tivemos um retorno da Equatorial, basicamente um compromisso que isso vai se configurar. Dentre os assuntos que nós abordamos aqui, cobramos, está sobre a questão das ligações novas, que em Lagoa do Barro tem muitas pessoas que estão dependendo dessa ligação que nunca vem. A questão dos rostos aí, das redes que provocam a queda de energia, a demora da restauração da energia e um dos pontos que eu considero importante, que é onde nós fizemos a requisição para ser implantado um posto de atendimento da Equatorial, com a viatura, com toda a equipe para resolver problema de queda de canela e dentre outros problemas. Abordamos também o problema aqui do bairro aqui próximo ao Parque de Vaquejada, que a energia está tendo grande problema, dentre outros problemas. Então, no geral, no contexto geral, foi uma audiência de muita importância. E nós cobramos no final que esses questionamentos não fiquem apenas aqui nessa discussão dentro da Câmara Municipal, mas que elas aconteçam na prática. E nós, enquanto vereador, vamos estar cobrando as soluções, os compromissos feitos aqui neste dia, aqui nessa audiência pública na Câmara Municipal de Lagoa do Barro. A Câmara Municipal por estar convocando essa audiência pública para estarmos debatendo e apresentando os pontos que precisam ser ajustados, juntamente com a Equatorial. A Equatorial Energia, a gente reconhece o trabalho que eles estão fazendo aqui no nosso município, inclusive a nível do Piauí, a gente sabe que melhorou bastante, ainda tem falhas, a gente sabe que é impossível, dificilmente consegue chegar a 100%, às vezes ainda acontece algumas falhas, mas a gente reconhece também o trabalho deles, a gente é notório que melhorou 80% a distribuição de energia elétrica em nosso município, creio que em todo o estado do Piauí. Sabemos que tem algumas dificuldades ainda relacionadas a alguns casos, como ligação mesmo, novas ligações. Teve com o vereador da Câmara Municipal por estar convocando essa audiência pública para estarmos debatendo e apresentando os pontos que precisam ser ajustados, juntamente com a Equatorial. Excelente, esse momento onde a Equatorial ela foi convidada para que pudesse colocar aqui, expor as melhorias que foram feitas ao longo desses anos aqui dentro do Piauí, especificamente em Lagoa do Barro, ouvir mais a população, ouvir a Câmara de Vereadores, seus representantes aqui sobre as necessidades, os anseios de melhoria na região, atendimento a clientes, dentre vários processos, e nós temos a certeza que sairemos daqui com um plano de ação, com várias ações, com ações robustas para serem implementadas ao longo desse período. Deixamos claro aqui o nosso crescimento na região, estamos mobilizando ainda esse ano mais de 100 equipes somente na Superintendência Sul, para atendimento a obras, e com certeza faremos aí um excelente trabalho ao longo dos anos.